Em tempos de debate sobre metas para corte de emissões de gases estufa e a um mês da reunião sobre o clima de Copenhague, a construção de uma siderúrgica no Rio de Janeiro ajuda a alimentar as discussões. Projeto de 3 bilhões de dólares. A Companhia Siderúrgica do Atlântico deve criar milhares de empregos e representa uma injeção de investimentos importante, mas também preocupa ambientalistas e autoridades da área. A siderúrgica do Atlântico vai aumentar em quase 80% as emissões totais de gás carbônico e multiplicar por 12 as emissões industriais de CO2 da cidade do Rio de Janeiro. O Ministério do Meio Ambiente vai exigir que a empresa cumpra uma série de compromissos para compensar as emissões. A CSA vai ter que adotar uma série de medidas. Primeiro, há tecnologias de tipos novos de filtros orgânicos nas chaminés que já retém uma parcela do carbono. Depois ela vai ter que fazer um plano, né, de plantação de milhares e milhares de árvores para absorver esse CO2. Outra bandeira do Ministério do Meio Ambiente é obrigar as siderúrgicas brasileiras a usarem madeira plantada como matéria-prima para o carvão dos fornos, o chamado aço verde. Essa é uma das políticas que o Brasil vai adotar e vai levar para Copenhague, um aço verde, aquele que é feito de carvão vegetal de mata plantada e não de mata nativa cortada, como acontece hoje. Bom, para aprofundar um pouco mais essa discussão, o Jornal das 10 recebe o vereador Alfredo Sirquis, do PV do Rio de Janeiro. Obrigado por ter vindo. Ele defende uma emenda ao projeto de lei de concessão de incentivos fiscais para a siderúrgica. Essa emenda exige a neutralização das emissões de carbono. Primeiro, eu gostaria de saber que tipo de acordo ou que tipo de estudo de impacto ambiental foi feito na época da concessão de construção da siderúrgica. Bem, naquela época, basicamente, esse licenciamento foi conduzido pelo governo do estado, se preocupou com as emissões locais, com a questão de impacto de uma ponte sobre o manguezal que tem ali, sobre o impacto de uma dragagem, de um canal de navegação e, eventualmente, sobre poluição de efeito local. Todo o EIA-RIMA e todo o processo de licenciamento foi feito levando em conta isso. Não se levou em conta os gases de efeito estufa. Até porque isso é uma coisa que o Brasil agora está chegando nessa discussão. Porque durante muito tempo nós vivemos dentro do chamado paradigma de Kyoto, de que deviam se preocupar em relação a isso os países industrializados do norte, mas os países em desenvolvimento não deveriam se preocupar com essa questão. Agora, por exemplo, vocês estão propondo uma emenda a um projeto de lei. Que tipo de abertura se tem hoje para mudar um acordo que foi conseguido anteriormente? O que mudou de lá para cá e como se consegue colocar esse projeto de lei agora? Não, o grande problema é que não só essa empresa foi licenciada, como essa empresa está sendo beneficiada por uma renúncia fiscal. Ela está... Como parte do acordo. Está sendo beneficiada por uma redução da alíquota do ISS, que é de 5%, para 2%. Então nós estamos dando incentivos ou renúncias fiscais, por exemplo, para a importação de carvão, enquanto que outros países estão taxando a taxa de carbono. O caso da França, por exemplo, acabou de instituir a taxa de carbono e nós estamos subsidiando a importação de carvão. Bom, vamos falar do melhor de dois mundos então. Como se associa os 3 bilhões de dólares que a companhia vai ter de investimento, milhares de empregos, com a neutralização de emissão dos carbonos? Como se consegue as duas coisas? Não, justamente, isso não foi conseguido no processo de licenciamento. Essa lei já estava em vigor, mas eles tiveram um problema, porque eles tinham um prazo para concluir a implantação da indústria e perderam esse prazo. Então, o que está sendo discutido na Câmara de Vereadores agora é uma renovação do prazo. Já que está sendo discutido isso, nós queremos entrar com condicionantes ambientais. E a principal delas é neutralizar esse carbono. Evidente, escalonado no tempo, dá um prazo de talvez 10 anos para reduzir integralmente. Essa empresa também não vai emitir essas 9.700.000 toneladas do dia para a noite, claro. Também é um processo incremental. Então, o que nós queremos, basicamente, é que se leve em conta o grande drama da humanidade nesse momento, que é o aquecimento global. Porque é uma esquizofrenia absoluta, nós estamos sofrendo já as consequências do aquecimento global, com essas enchentes, com processos de desertificação, com ameaças de savanização da Amazônia, etc. E o mundo já está à mercê disso, e nós nos comportando como se o problema não existisse. Agora, a gente está a um mês da reunião do clima lá em Copenhague.
como o que vai ser resolvido lá, o que vai tentar chegar a uma solução qualquer lá, pode influenciar a situação, por exemplo, numa área urbana como o Rio de Janeiro, que está prestes a receber essa siderúrgica? Bem, nós precisamos saber exatamente qual vai ser a posição que o Brasil vai levar para Copenhague. Existem três possibilidades. Ou a posição que é defendida pelos setores mais atrasados do governo, no sentido que o Brasil não deve se comprometer com metas de redução, ou seja, continuar naquele paradigma de Kyoto, que só os países industrializados do norte devem ter metas. O problema em relação a isso é que hoje 60% das emissões já são de países em desenvolvimento. Então, a China, a Índia e o Brasil têm que participar do processo de redução de emissões. Então, tem essa primeira posição. E existem duas outras posições dentro do governo federal, uma que seria de reduzir em 20%, ou seja, ficaríamos mais ou menos no nível de emissões de 2005, e uma mais avançada, que é de 40%, que nós chegaremos próximos do nível que era emitido em 1990. Sirkis, em relação à CSA, quais são então os próximos passos a serem tomados? É um processo de negociação e também um processo técnico de elaboração dos projetos que nós vamos querer impor à CSA, projetos de reflorestamento, tanto com biodiversidade quanto econômico, porque esse, por exemplo, o ministro Mink estava falando da questão do reflorestamento econômico. É uma coisa interessante porque você ganha de três maneiras. Você ganha, primeiro, reduzindo o desmatamento e a utilização do carvão de florestas naturais nesses processos. Em segundo lugar, os eucaliptos são plantados, absorvem carbono. Em terceiro lugar, você diminui a quantidade de carvão que você está usando, porque você substitui uma parte desse carvão mineral, altamente poluente, pelo carvão vegetal. Então, esse é um tipo de projeto. Terceiro tipo de projeto, substituição do clinker, que é um componente do cimento que solta muito o CO2, pela escória siderúrgica. A questão, por exemplo, de neutralização do metano de lixões, transformação de lixões em aterros sanitários. Então, você tem um leque de projetos. Além do que, você tem essas tecnologias, estão começando a ser discutidas e implementadas, de captura de gases de efeito estufa. Bom, parece bastante claro que muito trabalho pela frente. Muito, muito. Temos um leque de opções. Muito bem. Queria agradecer a presença aqui no Jornal das 10 do vereador Alfredo Sirkis, do PV do Rio de Janeiro. Obrigado.